Oi pessoas, Zinga aqui e hoje eu quero te explicar por que o Amazonas é o melhor estado do Brasil. Tá duvidando? Então presta atenção nesse vídeo até o final que eu vou te convencer disso. Para começar, Amazonas não é a Amazônia, que são duas coisas parecidas na palavra, mas bem diferentes. Amazonas é um estado brasileiro da região norte, o maior dos estados em território. Para você ter uma ideia, caberia a França, a Espanha, a Suécia, a Grécia, a Alemanha e Portugal ali dentro. Mas como é difícil transportar um país, a gente só sonha com isso. Aliás, o tamanho não condiz muito com o número de pessoas. São um pouco mais de 4 milhões de pessoas vivendo em apenas 62 municípios, que dá aproximadamente 2,5 pessoas não por metro quadrado. Para você ter uma ideia, o Distrito Federal tem aproximadamente 444 pessoas por quilômetro quadrado. Ali sim é fofocudinho. E o Amazonas é o coração da floresta amazônica. Fica lá, isoladão do resto do Brasil, coladinho no Mato Grosso, no caso do norte, Pará, Rondônia, Roraima e o Acre, além de fazer fronteira também com a Venezuela, a Colômbia e o Peru. Mas se você é curioso que nem eu, já deve alguma vez na vida ter se perguntado: o que significa Amazonas, Zinga? Bem, significa que a pessoa que deu esse nome claramente gosta de casas de prazer. Amazonas. Tá, mas falando sério, dizem que Amazonas tem o nome por conta do rio Amazonas que banha o estado. E quem batizou o rio com esse nome foi Francisco Orellana em 1541, quando lutou com um monte de índias, as quais chamou de Amazonas por conta da mitologia grega. E pelo jeito levou uma tunda de laço, como dizem lá em Santa Catarina, às margens do maior rio do mundo. Sim, caso você não saiba, o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Chupa mundo. E se você estudou na escola, em vez de ficar comendo pastel na padaria da frente como eu fiz, sabe o que o Tratado de Tordesilhas é, que basicamente dizia o que era de Portugal e o que era da Espanha. E o Amazonas era da Espanha, mas desde a colonização portuguesa as coisas meio que mudaram um pouquinho e foi em 1850 que Dom Pedro II criou a província do Amazonas. E se você olhar a bandeira do estado, vai perceber que ela tem um ar meio que de Estados Unidos, mas a real é que antes somente tinha o branco e o azul, então adicionaram o vermelho para irem lá brigar na Guerra dos Canudos. E sobre as estrelas, elas representam as 25 cidades que tinha lá em 1897. A maior delas é Manaus. E se você for bom de matemática, vai logo perceber que em quase 150 anos o estado não cresceu muito em número de municípios, já que hoje tem 62. 62 menos 25 dá pouco. Mas como eu falei antes, não confunda Amazonas e Amazônias, apesar de eu já ter confundido umas 14 vezes e ter cortado todas elas no vídeo e você não precisa ficar sabendo. Amazonas, você sabe, é o estado brasileiro. Ai, Zinga, mas a Amazônia não fica no Amazonas? É mais fácil dizer que o Amazonas fica na Amazônia do que a Amazônia no Amazonas. Travou o Nintendo? Bem, a Amazônia é um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, que é a maior do planeta, assim como a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta também. Chupa planeta. Só que a Amazônia não tá só no Brasil, pra você que acha que ela é toda nossa. Além de estar no Amazonas, também está em todos os estados do norte brasileiro, mais o Mato Grosso. Mas também a Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Vocês vão entender Venezuela, né? Ela é considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Em resumo, onde tem o maior número de bichos dentro da maior vegetação brasileira, a Amazônia. Olha, pode não ter muita gente morando no Amazonas, mas claramente aos poucos a gente percebe que talvez realmente esse seja o nosso estado mais importante. E como eu falei, você provavelmente ouviu, o Amazonas tem a maior floresta tropical do mundo, floresta amazônica, e ela tem 98% da cobertura original, tornando o estado mais bem preservado do Brasil, que também é banhado pela bacia hidrográfica amazônica, que é dona aproximadamente de 20% de toda a água do planeta Terra. Que no caso o planeta Terra é redondo e ninguém me convence do contrário. Chupa terraplanistas. Mas vamos agora então a algumas curiosidades sobre a Amazônia, já que não tem como desligar muito ela do Amazonas e vice-versa. Já ouviu falar em Eldorado, aquela cidade perdida feita em ouro e cheia de tesouro, e também do Lago de Parima e a fonte da juventude? Dizem que elas se referem ao Lago Amaçu e ao xisto micácio, que refletia a luz do sol e fazia parecer que tudo era de ouro. De qualquer modo, é dessa região ali que a gente tá falando. E só um adendo aqui, toda vez que alguém fala em cidade perdida, Eldorado, Atlântida, não sei o quê, eu fico pensando, se ela tá perdida, como é que eles sabem que ela existe? Continuando, pode parecer ironia, mas o solo amazônico é muito pobre e tem poucos nutrientes. E por incrível que possa parecer, o deserto do Saara é um dos maiores responsáveis por tanta vida nesse local. É sério. Assista a Era dos Dados na Netflix, mais especificamente o episódio 3, chamado Poeira. É de explodir a cabeça. E por lá encontramos também as maiores criaturas predatórias, como o jacaré-açu,
que chega a 6 metros, a onça pintada, que você conhece, o puma e a sucuri, que já encontraram uma com 8 metros de comprimento. É comprida, é comprida. Isso sem falar nas enguias elétricas, que podem matar com um choquinho de menos 300 a 800 volts. O outro bicho são as piranhas, que não são assim tão perigosas, mas que podem consumir um corpo humano ensanguentado em até 5 minutos se estiverem com fome. E é claro, como não falar do pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, que pode chegar a 3 metros. E tudo isso ali no Amazonas. Na Amazônia, ali, no Amazonas, essas bandas. Aliás, você sabia que debaixo do rio Amazonas existe um outro rio? Só que subterrâneo, com 6.000 quilômetros. Pesquisa aí, Rio Ramos, aí impressione seus coleguinhas da escola com esta curiosidade. E caso você não esteja familiarizado com a floresta, por lá existe uma árvore chamada de Samaúma, a rainha da floresta, a mãe das árvores, a árvore da vida, simplesmente um negócio gigantesco que pode chegar a mais de 50 metros de altura e ter um tronco de até 3 metros de diâmetro. Outra curiosidade é que lá fica o maior aquífero do mundo, o Grande Amazônia, que, para você ter uma ideia do tamanho, ele pode abastecer nosso planetinha por 250 anos. Mas deixa eu virar um pouco disso agora. Quero falar para vocês que peixe no Amazonas é mar, no caso debaixo d'água. Então, praticamente a gastronomia gira tudo em torno disso. A caldeirada talvez seja o prato mais famoso, seja com pirão ou no tucupi acompanhado de baião de dois. Outra opção é o tacacá, feito de goma de mandioca, camarões frescos e tucupi cheio de temperos, com destaque no caso pro jambu, que deixa a boca meio dormente. Isso é uma droga, não sei. Mas talvez a maior riqueza amazonense são as frutas. Lá encontramos a maior diversidade de frutas do mundo. As mais famosas são a manga pitamba. Fruta é difícil de falar, cara. Manga, a pitomba, o cupuaçu, a graviola, a melancia, o tucumã, a taperebá, a pupunha, a araporcucá, né? Eu não consigo falar nessas frutas. No lugar da Amazonas, alguém tá rindo da minha cara, né? A pupunha, o araçaboi, o biribá, o abiú, o buriti. Eu não consigo falar essas frutas. A pupunha, o araçaboi, o biribá, o abiú, o buriti, o bacabá, o açaí, o patauá e o famoso guaraná. Consegui, viu? Difícil falar essas palavras. Se você conhece a metade dessas frutas, parabéns para você, porque eu só conheço manga e melancia. Bom, deixa eu seguir esse vídeo, porque senão ele não vai ter fim nunca. Daqui a pouco eu me empolgo e vou começar a falar o nome de cada árvore. Então, se inscreva no canal se você assistiu até aqui, também dá aquele joinha para valorizar o trabalho. Mas agora vamos falar da capital e tudo que tem de bom para fazer por lá. Manaus. Sabia que a capital é conhecida como a Paris dos trópicos? E por lá vivem quase 2 milhões de habitantes, sobrando pouco mais de 2 milhões para dividir entre as outras 61 cidades. Pensa na paz. Quem nasce em Manaus é manauense ou manauara, isso aí tanto faz. E a história da cidade começa lá no século 17, quando a galera de Portugal construiu o Forte São José da Barra para proteger a cruza do Rio Negro com os Solimões. A cruza do Rio Negro com os Solimões. Eu sempre suspeitei dos Solimões. E do Rio Negro também. Para explicar para vocês, antes de cantores sertanejos, Rio Negro e Solimões sempre foram 2 rios muito importantes no Amazonas. E é doido porque são 2 rios que não se misturam. A ciência explica essa bizarrice, mas em resumo é pela densidade, pela velocidade, pela temperatura da água e outras cositas mais. Aliás, só a bacia do Rio Negro possui mais água potável do que toda a Europa junto, sendo o maior afluente de águas escuras do mundo. Chupa mundo de novo, não precisamos de vocês. Mentira, a gente precisa sim, vocês têm bastante coisas legais. Continuando, ao redor desse forte a cidadezinha começou a crescer, até que em 1882 chamaram de Manaus, que significa a mãe dos deuses. Aí em 24 de outubro de 1848, finalmente virou a Manaus que conhecemos até hoje. No caso, eu não conheço ainda, né? Durante a época pré-república, final do Império, Manaus viveu a sua fase de ouro com a produção de borracha. E foi nesse período que construíram as obras mais clássicas que existem, como o Teatro Amazonas, o Palácio Rio Negro, o Palacete Provincial e o Mercado Adolfo Lisboa. E toda essa magia acabou um dia por conta de um inglês tomador de chá que roubou sementes da seringueira, que é a árvore matéria-prima da borracha que eles extraíam, e levou para plantar na Malásia. Esse foi a Boicascor. Naquela época era uma das cidades mais importantes do Brasil, mais desenvolvida até que o próprio Sudeste. Pra você ter uma ideia, foi a 2ª cidade brasileira a possuir energia elétrica. O negócio era tão maluco que tinha até um cabo de telégrafo que ligava Manaus a Londres, que o pessoal usava para acompanhar a cotação da borracha na bolsa de valores naquela época. Mas falando sobre os pões, como eu disse antes, o Teatro Amazonas é o símbolo manauara. Lá rola o Festival Amazonas de Ópera, o principal evento de ópera do Brasil desde 1997. Inclusive, um pedaço desse teatro lindão veio da Europa. Não que isso signifique algo, mas
achei interessante comentar. Outro lugar é o Largo, ao lado do teatro, cheio de pedras portuguesas parecidas com a de Copacabana. Só que a verdade é que essas vieram antes de Copacabana. Chupa Rio de Janeiro. Ali no Largo também encontramos o Monumento à Abertura dos Portos às Nações Amigas, em mármore, feito em homenagem à abertura dos portos brasileiros para o resto do mundo. Mas se você acha que Manaus ficou no tempo, engana-se! Em 2018 se tornou a sexta maior economia brasileira. Depois caiu na lista. Mas o que importa é que tá sempre ali na briga. E tirando Rio de Janeiro e São Paulo, Manaus é uma das capitais brasileiras mais conhecidas lá fora e 10º principal destino turístico do nosso país. A galera do exterior diz que Manaus é a capital da Amazônia, não só do Amazonas. Eu não sei se eles falam isso porque eles acham bonito ou porque eles realmente acham que a Amazônia e a Amazônia é tudo a mesma coisa, mas o fato é que, independente do que seja, a gente tá num lucro. E agora mais umas coisinhas bem rápidas para o vídeo acabar logo. Manaus recebe cruzeiro, sabe aqueles barcões cheios de gente? Viu? Não é só em cidade de praia. Legal, né? A Zona Franca de Manaus, que você certamente deve ter algum produto de lá, é formada por umas 500 empresas e se estende pelo Acre, Roraima, Rondônia e Amapá, mas é em Manaus que a maioria dessas empresas fica. Hoje a ZFM, como ela também é chamada, arrecada 60% dos impostos de toda a região norte. A reserva Adolfo Duque é considerada também o maior fragmento da floresta dentro de zona urbana do Brasil. E por lá também tem praias, só que de água doce, que é a mesma coisa, só que você não morre de pressão alta se tomar uns gole d'água. São alguns exemplos: a Praia do Tupé, a Praia Dourada e a Praia da Lua. Gente, quanta coisa que esse estado de Manaus tem! Então, e aí, tá se convencendo que o Amazonas é o melhor estado do Brasil? Não? Então se ajeita na cadeira que agora eu quero te mostrar o restante do estado que a televisão nunca diz que existe. Eu não sei se você sabe, mas o estado é dono das terras mais altas do Brasil. O Pico da Neblina com 2.993 metros, que o diga, ou o Pico 31 de Março com 2.972 metros. Por pouco que a gente não perde esses dois e ir pra Venezuela, porque fica bem na divisa. Ao mesmo tempo, também tem a maior extensão de terras baixas do país, com apenas 100 metros de altitude. A Amazonas tem de tudo, só não tem comparação. E é lá que nós encontramos também a maior população indígena do Brasil, mais de 200 mil índios em 65 grupos diferentes. Outra coisa é o sistema hidroviário, principal meio de transporte do estado, que aliás não tem muitas estradas, então por lá são os barcos que fazem randandã pela cidade. E por lá também tem uma cidade chamada de Barcelos, que possui mais de 120 mil metros quadrados de área, que, trazendo isso para termos entendíveis, tem o tamanho de quase 3 Rios de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Ali encontramos o maior arquipélago fluvial do mundo, o arquipélago de Mariuá. Também é a cidade que mais exporta peixes ornamentais do Brasil, e por causa disso todos os anos rola o Festival do Peixe Ornamental, um dos principais festivais do estado inteiro. E em Barcelos, além disso, tem a segunda maior cachoeira do Brasil, a do Eldorado, e também o abismo Guicolé. Se escreve assim, não sei como é que... A caverna em quartzito mais profunda do mundo, com 671 metros de profundidade. Tudo isso que eu falei, você encontra no Parque Estadual da Serra do Aracaju. E ainda tem o maior festival folclórico do Amazonas, o de Parintins, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM. É cultura que você quer? Então toma Parintins! Outro é o Festival de Cirandas de Manacapuru. E que era uma coisa bem doida, no Amazonas encontramos a estrutura mais alta de toda a América Latina. A Torre de Observação da Amazônia, feita junto com o pessoal da Alemanha, com 325 metros de altura. É simplesmente a maior torre de pesquisa do mundo. Chupa Burj Khalifa. Quase falei minha Khalifa. E por lá sempre surgem geoglifos como esses na divisa do Acre e Rondônia. Também tem a cidade de Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras, com mais de 100 quedas d'água catalogadas. Esse é aquele lugar pra galera aventureira. Os destaques ficam pra Cachoeira da Neblina, a Gruta da Judéia, a Cachoeira do Mutum, a Caverna do Maruaga, o Fervedouro Maranhão e a Lagoa Azul. Outro lugar de dar inveja também é o Parque Nacional do Jaú, o segundo maior do Brasil, declarado Patrimônio Natural pela Unesco. E não para por aí, em São Gabriel da Cachoeira encontramos o município com a maior predominância indígena do Brasil. 9 em cada 10 habitantes são indígenas. Essa cidade foi a primeira a reconhecer mais de 3 idiomas como oficiais, além do português, todos eles indígenas. E é de lá que se fala quando levanta o assunto nióbio, porque são 5,5 bilhões de toneladas que tem ali, se tornando a maior reserva de nióbio do mundo. Para os virgões de plantão, que nem eu que tive que pesquisar, o nióbio é utilizado para construção de ligas de aço de alta resistência, que o pessoal usa em motores, supercondutores,
Tava escrito isso lá no teu livro. E para finalizar, algumas curiosidades. O Amazonas é o terceiro maior produtor de gás do Brasil. Também foi o estado que libertou os escravos 4 anos antes da Lei Áurea. Tem lá a Escola Universitária Livre de Manaus, a primeira universidade brasileira fundada em 1909, que depois acabou se transformando o FAM, o FAM. E por último, eu guardei a cerejinha do bolo. Você já ouviu falar em Sir Arthur Conan Doyle, o escritor de Sherlock Holmes? Então, em 1912, ele publicou um livro chamado O Mundo Perdido, que falava sobre a descoberta de dinossauros vivos na Amazônia brasileira. Desde então, todas as obras que foram criadas sobre dinossauros utilizaram esse livro como referência, inclusive Jurassic Park, que você conhece. O negócio é tão top que em Novo Airão, uma cidade ali do Amazonas, resolveram instalar uma estátua de dinossauro na praça da cidade, que inclusive é ali também que tem o Parque Nacional de Anavilhanas, o segundo maior arquipélago do mundo, com 400 ilhas. Inclusive ali em Novo Airão também tem os botos cor-de-rosa, que o pessoal sempre vai nadar lá com eles. Você deveria conhecer. E se você se pergunta, Novo Airão e o Velho Airão? Bem, existe um Airão Velho, na verdade, mas como uma cidade fantasma do Parque Estadual Rio Negro, setor norte. E por hoje chega de Amazonas. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, azar é o seu. E se alguma foto sua foi utilizada no vídeo, me chama para dar os devidos créditos na descrição, tá bom? Comenta aí também outros lugares que eu esqueci, que com certeza eu sempre esqueço de falar, né? Porque são muitos, o Amazonas é grande. E não se esqueça, se publicar alguma foto no Amazonas, utilize a hashtag minha foto no Euzinga, que as melhores serão repostadas. Tá bom, gente? Um beijo nas tetas de vocês, com todo o respeito do mundo, e até a próxima.